Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução a funções. Aula 7, funções polinomiais. Bom pessoal, a definição de funções polinomiais é toda aquela que é formada unicamente pelo produto de uma certa constante A, pertencente ao conjunto dos números reais, multiplicado pela variável x elevado a um expoente n, certo? Pertencente ao conjunto dos números naturais. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui você pode perceber, certo? Nós temos 7 multiplicado por x elevado a 5 mais x elevado a 3 menos 8 vezes x elevado ao quadrado mais 2x mais 10. Bom, aqui nós temos um polinômio, certo? Assim como nos demais exemplos. Perceba que em todos esses exemplos não existe funções tipo seno, cosseno, logaritmo, ou raiz quadrada, raiz cúbica, nada disso, certo? A função polinomial é formada unicamente por uma constante a qualquer, multiplicado pela variável x, que está elevada a algum expoente, certo? Bom, quando a gente fala da variável x elevada a algum expoente, a gente vai associar ao máximo expoente dessa função uma certa denominação chamada grau do polinômio, né? Vamos ver aqui nesses exemplos. Aqui temos um polinômio do quinto grau, do terceiro grau, do segundo grau e do primeiro grau. Bom, como é definido essa questão do grau do polinômio? Se você pegar esse primeiro exemplo aqui, o maior expoente que existe, né, dessa função, o expoente é esse número que está elevando a variável x. Nessa função aqui em cima é o número 5, então o polinômio do quinto grau. Nessa segunda função, nós temos que o maior expoente é 3, então é um polinômio do terceiro grau. Aqui embaixo nós temos 2 como o maior expoente, então uma função do segundo grau. E aqui nós temos, subentendido, certo? O expoente 1, então uma função do primeiro grau. Vamos olhar aqui alguns exemplos com funções, relacionando aos gráficos também que corresponde a cada uma dessas funções de acordo com o grau desses polinômios. Aqui nós temos uma função do primeiro grau, também chamada de função afim. Aqui em cima nós temos a fórmula geral, certo? Para uma função afim. Aqui nós temos uma constante chamada A1 e uma constante chamada A0. Aqui nós temos dois exemplos de funções, uma função g de x e uma função h de x. Aqui temos os dois gráficos dessas funções. O gráfico em azul corresponde à função g de x e o gráfico em vermelho corresponde à função h de x. Perceba que ambas essas funções, o gráfico dela corresponde a uma reta. Isso é característico da função do primeiro grau, da função afim. É sempre uma reta, em todos os casos. Aqui nós percebemos que o menos 4 corresponde à constante A1. E o valor mais 3 corresponde à constante A0. Já na função h de x, nós temos que 2 corresponde à constante A1. E o número 5 corresponde à constante A0. Vamos ver como fica para a função do segundo grau. Bom, pessoal, aqui nós temos a fórmula geral para a função do segundo grau, também chamada de função quadrática, certo? Temos aqui dois exemplos de funções quadráticas, né? Uma certa função g de x e uma função h de x, ambas do segundo grau. São todas as duas parábolas, certo? Uma com concavidade para cima e outra com concavidade para baixo. Perceba aqui nessa primeira função, na função g de x, que a variável A2 corresponde ao número 1, que está subentendido. A constante A1 corresponde ao número 6 e a constante A0 corresponde ao número menos 13. Já na função h de x, nós temos que a constante A2 corresponde a menos 1, a constante A1 é 0, porque não existe
nesse polinômio nenhuma parcela correspondente a x, certo? E a constante a zero corresponde ao valor de 50. No polinômio de terceiro grau, nós temos aqui a fórmula geral, certo? E aqui nós temos dois exemplos também. Aqui nós temos uma curva, e aqui a outra curva, correspondente cada uma a uma das funções. E aqui nós temos as constantes, né, que nós podemos perceber, nesse caso aqui, a constante A3 corresponde a 1, e aqui nós vamos ter, né, esse menos 5 corresponde à constante A1. Para esse caso de g de x, nós temos que tanto A2 quanto A0 correspondem a zero. Já na função h de x, nós temos que a constante, no caso A2, corresponde a zero, enquanto as outras correspondem respectivamente menos 1, 7 e 15. Quando a gente fala de função polinomial no ensino médio, basicamente a gente está falando desses três tipos de polinômio que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Polinômio de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. E assim, em termos de provas de vestibulares, Enem, o que mais cai mesmo é o polinômio de segundo grau. Muito dificilmente você vai ver algum tipo de questão com o polinômio de quinto grau, quarto grau, ou até mesmo às vezes terceiro grau, dependendo do tipo de questão, né, do tipo de prova. Mas se você ficou curioso e quer ver, por exemplo, um exemplo com um grau maior, vou mostrar aqui no próximo gráfico para você. Aqui a gente tem um gráfico, né, de uma função polinomial do nono grau. Lembrando que, assim, diferente do que a gente viu para as outras funções, que a gente tem uma curva assim, com uma aparência muito definida, por exemplo, a função do primeiro grau é sempre uma reta, a função do segundo grau é sempre uma parábola. Já quando a gente tem graus mais elevados, tipo quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente, essas curvas apresentam uma aparência muito irregular, né? Não tem uma forma universal para esse tipo de curva. E aqui a gente tem um desses exemplos, né? O polinômio do nono grau, mas ele poderia apresentar uma outra curva aqui completamente diferente. Bom, pessoal, então vamos aqui fazer uma questão, né? E como geralmente eu falei que às vezes é difícil a gente ver questões com ordem maior do que terceiro grau, a gente vai botar logo uma de quinto grau, uma assim mais... não poderia dizer que seria difícil, porque essa é uma questão bem simples, né? E poderia até eventualmente cair numa prova de Enem, mas que tem um grau mais elevado que só primeiro e segundo grau, né? E nós temos uma função polinomial, g de x, né, definida aqui por essa lei, sendo g uma função definida de R em R, ou seja, dos conjuntos reais nos conjuntos reais, e o que pede a questão, encontre o valor de g de 2 e g de 10. Ou seja, o que a questão pede é encontrar o valor da imagem quando o valor de x corresponde a 2 e também corresponde a 10. A gente vai calcular primeiro para g de 2. A gente vai pegar o valor de 2 e vai substituir no valor de x. Então, a gente vai ter g de 2 é igual a 2 elevado a 5 menos 2 vezes 2 elevado a 4 mais 5 vezes 2 elevado ao quadrado menos 2 mais 10. Que foi justamente só substituir o 2 onde tem x. E a gente faz as continhas, né? Aqui, 2 elevado à quinta é igual a 32, 2 elevado à quarta é igual a 16, 2 ao quadrado é igual a 4, né? E a gente vai fazer as multiplicações depois aqui, né? Menos 2 vezes 16, 5 vezes 4, né? E a gente vai ficar 32 menos 32, mais 20, menos 2, mais 10, né? Fazendo as continhas básicas, a gente vai chegar que g de 2 corresponde a 28. Então, bem simples, bem fácil, uma questão bem tranquila, né? E mesmo a gente trabalhando com polinômio de quinto grau. Para calcular g de 10, a gente vai substituir o valor de x, né, como sendo 10, da mesma forma como a gente fez com 2, né? Então, aqui a gente fazendo as continhas, bem simples, a gente tem que 10 à quinta é o mesmo que 100.000, 10 elevado à quarta é o mesmo que 10.000, 10 ao quadrado é 100, 10 elevado a 1 é 10. Então, aqui fazendo as operações, né, os produtos que a gente tem que fazer, depois fazendo as continhas,
a gente vai chegar a um valor de 80.500. Então, uma continha bem simples também de ser feita, né? E a gente demonstrou como é que utiliza um polinômio, por exemplo, de quinto grau. Isso aqui é um tipo de questão que poderia eventualmente cair em alguma das provas de vocês. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, espero ver vocês em breve.